Olá, bem-vindo à nossa aula de número 2. Nesta aula trabalharemos arte, leitura e apreciação de produtos artísticos. Olha o mundo e faz perguntas, como se nascesses agora, sobre o que vês, sobre o que é a luz e a realidade, e a sutil diferença entre o superficial e o profundo. Autor Pedro Leitão. Ouviu o texto? Mas ouviu mesmo? Olha o mundo e faz perguntas. Para fazer perguntas, é preciso olhar com profundidade, com reflexão, com interesse. Se assim não fizermos, não teremos dúvidas, certo? Não basta vermos uma obra de arte com um olhar superficial. É preciso dispensar um tempo nela, quer seja uma pintura, um poema, a letra ou a melodia de uma música, uma coreografia, enfim, olhar de verdade é ver. E para ver é preciso muito mais que só bater os olhos e se convencer que viu. Ver é interagir com uma criação artística, tirá-la da pausa, da estagnação, impulsioná-la, movimentá-la, trazê-la para pulsar junto às batidas do seu coração. É aceitar que cada um de nós tem um olhar individualizado para cada obra de arte, já que somos únicos. Determinada produção artística nos afetará mais que a outros, ou mais a nós mesmos, se a olharmos em momentos diferentes de nossa vida, pois nos transformamos com os acontecimentos e, naturalmente, nosso olhar para o mundo acompanha essa transformação. Criadores de arte. Então, pergunte ao criador da arte, através de sua obra, o que ele quis transmitir. Dialogue com ela e questione o que for necessário para que você possa torná-la viva. Por exemplo, o que você quer me mostrar? Sobre o que você é? Qual a sua relação com o mundo? De que maneira você quer falar comigo? O que você quer me dizer? Todas as obras de arte têm algo a nos mostrar. Não importa se for pintura, escultura, filme, fotografia. Para vê-la, devemos observar suas características formais, tons, cores, estrutura, textura. Através dessas características, os artistas nos transmitem suas ideias. Arte ao longo da história. As manifestações artísticas acompanham a humanidade desde a sua criação. O próprio ser humano é uma obra de arte. E desde a pré-história até os tempos contemporâneos, encontramos expressões artísticas de enorme beleza. A pré-história é um período fascinante para a arte, pois deixou registrado que, apesar de não ter a escrita, o homem procurou uma forma de expressar seus sentimentos através da arte. No decorrer do tempo, o homem continuou o processo de comunicar seus sentimentos interiores através da arte. A história da arte é uma ciência que procura estudar de forma objetiva essas manifestações, classificando diferentes formas de cultura, períodos históricos, principais características das obras de arte em cada período e artistas mais marcantes. Uma imagem fala mais que 1000 palavras, diz sabiamente o provérbio popular. Consciente disso, o homem tem usado imagens para se expressar, desde a antiguidade até a atualidade. Desde a arte patrocinada pela Igreja e pela corte no Renascimento, até o século XXI, as imagens são exploradas para difundir a arte. Nesse sentido, arte e comunicação sempre estiveram unidas. Patrimônio cultural. Vamos conhecer o aspecto legal. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que o poder público, com a cooperação da comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro.
Dispõe ainda que esse patrimônio é constituído pelos bens materiais e imateriais que se referem à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, como sejam as formas de expressão, os modos de criar, fazer, viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Patrimônio cultural são trabalhos artísticos que visam preservar a cultura de um determinado local, seu modo de viver, sua linguagem, enfim, a memória do que somos ou fomos. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem os itens abaixo, exceto: a. As formas de expressão. b. Os modos de criar, fazer e viver. c. As criações científicas, artísticas e tecnológicas desde que registradas. d. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. e. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Resposta correta: C. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existente no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Excluem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem estrangeira, exceto: a. Que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país. b. Que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras que façam carreira no país. c. Que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos. d. Que sejam importadas por pessoas estrangeiras expressamente para adorno de suas residências. e. Que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais. Resposta correta: D.